Laboratório de Inovação Cidadã é um laboratório, primeiro, de mapeamento de projetos da cidade que podem ter apoio, mentoria, colaboração de um grupo específico, no caso aqui da universidade. Então a gente lança um edital para mapear projetos inovadores e depois a gente lança um segundo edital para mapear colaboradores para os projetos. Então são professores, especialistas do mercado, pessoas ligadas às ONGs que vêm trazer as suas expertises, as suas experiências para trocar com esses grupos. Então são grupos já existentes ou grupos que estão querendo sair do papel e que precisam de rede. A gente tem a ideia de implantar na Escola de Comunicação, nos projetos experimentais, essa metodologia da inovação cidadã, ou seja, os estudantes, ao invés de inventarem, por exemplo, projetos ou abstratos, projetos teóricos, eles possam aplicar todo o seu conhecimento em projetos da cidade. Então a ideia é meio que reverter essa produção de conhecimento para a sociedade e para os projetos. Então, o projeto Autocultural é um projeto de mapeamento social e dos comércios e das atividades culturais e esportivas da região do Alto da Boa Vista. O projeto Manivela é propulsor de mudanças dentro de favelas e subúrbios do Rio de Janeiro. E a nossa intenção é dar visibilidade a quem não tem, a quem o Estado e a quem ONGs, instituições não enxergam, como potenciais, como lugares para você mostrar que existe vida, que existe transformações. O Projeto Arautos do Mundo é uma equipe de pessoas que trabalham no Instituto de Psiquiatria, se tratam no Instituto de Psiquiatria, alunos da Escola de Comunicação da UFRJ e voluntários que vêm produzindo vídeos, jornais impressos, eventos culturais, rodas de conversa, apresentações públicas, sempre em parceria com grupos que trazem a questão do estigma, da discriminação, da intolerância. O Pretaria, ele surge a partir do projeto de extensão Marcas e Representatividade na ESPM e entendemos que naquele momento, tendo contato com peças, campanhas e ações de publicidade, percebemos um gap enorme em relação à representação de pretas e pretos na publicidade. Estendemos essa abordagem também para todas as áreas da comunicação, querendo propor novas narrativas que nos contemplem e que a gente consiga fazer com que as nossas representações estejam em todas as frentes da comunicação e também nas narrativas e nos discursos. O nosso projeto é o Digitais Femininas, que é um projeto que recolhe depoimentos em vídeo de mulheres que divulgam seus trabalhos, suas pesquisas, seu ativismo social, ideias e opiniões. Sou Débora Rocha, eu represento o Laboratório de Comunicação e Dados da Agência de Notícias das Favelas. A gente começou pensando numa construção de uma oficina para trabalhar jornalismo de dados voltada para o nosso público, que são os comunicadores comunitários. A gente já tem um curso de formação nessa área e aí a gente está percebendo todo esse movimento em torno da comunicação e o jornalismo de dados e a gente quer que os nossos colaboradores e futuramente outras pessoas possam embarcar nessa também. Estamos desenvolvendo aqui no laboratório um aplicativo junto ao pessoal do Pontão e vamos aplicar esse material novo nas pesquisas do DataNF. O nome do projeto é o Projeto Educa Mais, que tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social e humano das crianças através de educação e cultura na comunidade de Anchieta. A gente trabalha com rodas de leitura, com temáticas sociais e a gente tem algumas oficinas de alfabetização e de audiovisual. E essa oficina surgiu com a ideia de mostrar para os jovens essa profissão, as áreas dentro do audiovisual e também para incentivar e estimular eles a criarem suas próprias narrativas. O LabJOL é uma iniciativa nossa no programa de educação tutorial, de realizar atividades que envolvam dados, que possa formar não só alunos da Escola de Comunicação, principalmente do curso de jornalismo, na área de jornalismo de dados, mas também possa ter uma ponte com organizações externas à universidade que também trabalhem com esse tipo de área de processamento, de coleta e de visualização de dados. O nome do meu projeto é Poder, Ética e Política dos Algoritmos na Mídia Hegemônica pós-2016. A gente vai minerar os comentários dos internautas
em 2 grandes jornais, né, de circulação aqui no Rio de Janeiro, que é o Extra e o jornal O Globo. Justamente nesse período pós-eleitoral, né, de 2016, né, com ênfase justamente nessa editoria de política. Eu sou a Marie Santini, sou professora da Escola de Comunicação da FRJ e eu coordeno um laboratório que chama NetLab, que é um laboratório que basicamente é para pesquisa acadêmica, mas que tem um braço que é o laboratório de ativismo, que seria o braço de extensão, tem esse braço de pesquisa e tem um braço de ensino, que são as disciplinas também na Escola de Comunicação, que a gente tenta interligar todos esses conhecimentos para produzir insumos para a discussão do movimento social, da sociedade civil. Eu participo do Laboratório de Ativismo em Comunicação da FRJ, que ele existe desde junho de 2013 e basicamente boa parte do nosso trabalho é conectar grupos, enfim, causas de resistência e de manter assim, né, viva a memória do que a gente vive, dos espaços à nossa volta, com pessoas que estão dispostas a ajudar e muitas vezes não sabem que já têm condição de fazer isso. Eu faço parte do projeto GIF, o Instante Infinito, que faz parte do LABIC, mas na verdade é o meu projeto de mestrado. A gente propôs de fazer essa oficina de GIFs até para dialogar com os outros projetos, criar uma rede de fato, de interesse de todas as outras pessoas. O GIF tem se expandido, né, sendo usado tanto para divulgação, muito em divulgação política também para recreação, né, as pessoas usam muito a partir de outras imagens para ressignificar essas imagens. O GES é o Grupo de Estudos de Saberes Enegrecidos. Ele começou com a necessidade de um grupo de amigos que acessaram a academia, acessaram a universidade, de conversar mais sobre esse tema, a negritude, a escravização. A princípio, a gente quer montar uma cartilha que sirva para educadores fazerem oficinas nas escolas sobre o tema Saberes Enegrecidos. O projeto SESC Comunidades é um projeto de desenvolvimento comunitário realizado pela Gerência de Assistência do Departamento Nacional do SESC em parceria com os departamentos regionais. Então esse é um projeto que está em vários cantos do Brasil. O desafio dele é exatamente esse, porque cada localidade imprime um modo de fazer diferente. Então a gente chega nos lugares que normalmente são os territórios vulneráveis e junto com os moradores, os agentes sociais, os representantes das instituições, e a gente identifica qual é a demanda e qual é o problema desses territórios e busca junto com eles, por meio de tecnologia social, identificar soluções para esses pequenos problemas. O meu projeto se chama Dinamização do Arranjo Produtivo Local de Nova Friburgo. Ele iniciou como primeiro mapeamento dos fluxos de informação entre prestadores de serviço e empresas na área de confecção de lingerie, moda praia e moda fitness. Ele acabou se configurando um projeto ligado à reciclagem, renovação de materiais e mesmo um pouco de economia circular, ligado a algumas instituições como o SESI e outros sindicatos e a própria Firjan aqui do estado do Rio. No nosso projeto a gente está analisando a semântica da candidatura e da campanha eleitoral dos candidatos a governador do estado do Rio de Janeiro para ver as modulações na fala deles, analisar a fala deles, e a gente está usando vários softwares para isso, criando nuvem de palavra que ajuda a ver as particularidades e variáveis na fala deles, mudando de veículo de comunicação, público do veículo, como eles se adaptam. Eu estou participando desse projeto como mentora e colaboradora de alguns grupos na área de diversidade, como Pretaria, como Arautos do Mundo e o Alto da Boa Vista. Eu sou Matheus, eu faço jornalismo aqui na ECO e eu tenho ajudado os grupos do LABIC a trabalharem melhor com a demanda de dados e principalmente com os grupos de notícias, como Notícias para Compartilhar, o da Agência de Notícias da Favela, a criar uma rotina de dados, de coleta de dados, de como ler esses dados e como divulgá-los também. Infelizmente, ainda existe um apagão tecnológico em algumas comunidades. Esses projetos ficarão melhores quando eles tiverem esses dados. E eu estou no LABIC fazendo não só a mentoria, como eu também estou trabalhando com os grupos na função de colaborador, identificando quais grupos a gente pode mais ajudar, mais pode prestar ajuda e auxílio, vistoriar quais são as fraquezas dos grupos e ajudar em cima deles, sempre procurando
articular com a rede, articular com os outros grupos. Eu estou ajudando no LABIC com as demandas de dados dos grupos. Muitos deles estão começando a lidar com o tema de dados e ciência de dados e mineração de dados agora. Eles estão descobrindo que tipos de perguntas eles podem fazer quando eles têm posse de dados, ou então como eles podem gerar esses dados. Eu vim aqui no LABIC para levar uma visão computacional e trazer também junto essa questão social para ajudar os projetos a como intercambiar a tecnologia com a finalidade social. A gente tenta trazer algum tipo de visualização sobre mapas de palavras, por exemplo, que é a frequência mais importante vai estar na visualização, aí vai estar os substantivos e os adjetivos também mais importantes, podem ter um panorama geral de um certo objetivo ou uma pergunta relevante que eles estão querendo agregar. Acho que uma mentoria interessante que o LabJor realizou foi a oficina de jornalismo de dados, e eles puderam ver na prática algumas formas de extrair, de coletar, de processar e de combinar esses dados para apresentar algumas realidades com dados públicos ou não necessariamente com dados públicos, muitas vezes dados de redes sociais. O blog era um sonho antigo de 2012, só que não tivemos pernas nem expertise para fazer. E Juliana propôs assim de cara, e o blog tanto coloca materiais nossos que estavam esquecidos para circular, como potencializa as nossas parcerias. O LABIC, por uma experiência pessoal, ele foi muito enriquecedor. Agora, para o GESE, teve aquela palestra da Dríade. Naquele dia eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que estudar muito sobre redes para poder entender aonde eu posso atuar de uma forma mais abrangente. As ferramentas que a gente aprendeu no LABIC, principalmente de expandir as mídias sociais, assim como ensinamentos do crowdfunding, do jornalismo de dados, foi fundamental para que a gente dê o nosso upgrade. O LABIC nos ajudou muito a pensar novas formas de ações e questão de mídia também. Nos incentivou muito a promover melhor nosso projeto. Além disso, nós estamos desenvolvendo com o pessoal o Censo Comunitário, que vai nos ajudar a conseguir chegar em mais comunidades e desenvolver mais projetos. E essa troca de experiências, mesmo os projetos sendo diferentes, sempre tem alguma coisa que você pode acrescentar, você pode absorver e aplicar. E as mentorias também foram ótimas, as palestras, debates. Achei que o LABIC foi fundamental, né, na questão de mostrar pra gente a importância de estabelecer uma rede forte na comunidade, porque a gente está pensando em ampliar o impacto do projeto. E como ferramenta para esse fortalecimento, a gente tem uma comunicação forte e estruturada dentro do projeto. O LABIC, ele deu um encaminhamento para aquele projeto. Eles tiraram o projeto do papel e vejam que a gente saísse daquela área de conforto, daquela zona de conforto e trilhasse algum caminho. E com isso a gente começou a ver onde a gente estava acertando, onde a gente tinha que continuar, como é que a gente ia sustentar esse projeto, como é que a gente criaria essa rede com a comunidade. Algumas oficinas e algumas aulas foram bastante importantes, como essas novas economias. A parte de mineração de dados também foi muito importante, porque isso me deu alguns conhecimentos e argumentos para lidar com as empresas. E o LABIC foi muito importante para a gente poder trocar com outros coletivos e outros projetos. Acho que isso enriqueceu muito a nossa trajetória. Na parte de dados, eu acho que a gente enxergar os dados e entender a importância deles para o nosso recorte, que é o recorte racial dentro da comunicação, fez toda a diferença. E o outro ponto que eu também acho crucial foi a parte da gente entender o projeto e sistematizar ele e fomentar bem as nossas metodologias. A gente trocou bastante com as meninas do Projeto Manivela, que tem um princípio bem parecido com a gente, de pensar iniciativas para territórios vulneráveis, favelas. O que a gente tinha em comum é pensar esses territórios pelas suas potências, isso foi muito legal. E junto pensamos também como que poderíamos criar uma plataforma de dados para armazenar essas soluções, porque essas soluções podem ser replicadas em alguns territórios que tenham algo em comum. E de uma maneira geral, o LABIC me abriu uma perspectiva muito da comunicação, como é que por meio da comunicação você engaja e mobiliza as pessoas. Nossa, eu estou super encantada. Primeiro que a minha formação, assim como a maioria dos comunicadores que fazem parte da NF, não é o jornalismo. E aí tem todo um novo mundo, uma nova forma de você interpretar esse mundo a partir dos dados, super atual. Eu estou achando tudo maravilhoso, aprendendo muito a cada dia. Todo o projeto LABIC é essa ideia de uma articulação, de uma visibilidade de metodologias que vêm de baixo para cima, em que as pessoas já estão achando a solução
para se viabilizarem, para viverem, para fazerem ações no seu território. Então, ou seja, a solução já está entre nós, né? Então a ideia é impulsionar, né? Apoiar, né? Esses grupos a ou acharem as soluções na própria rede do laboratório ou na rede dos nossos parceiros. A gente entende que parceria é tudo. Então é muito interessante, né, a gente sair do discurso muito da falta política pública, falta financiamento, né, e a gente entender que nós temos a possibilidade de criar novas formas de financiamento, nós temos possibilidade nessa cultura de rede de achar as soluções que nós estamos buscando.